Eu sou Daniel Coelho, eu sou baixista e professor, me formei pela Unicamp. Eu sou criador do método Baixo Acústico Online. Hoje é o primeiro dia dessa série, como eu estava dizendo, o primeiro dia de uma série de 20 lives que eu vou fazer todos os dias, de segunda a sexta, durante 4 semanas, às 9 horas da manhã. Aqui eu vou sempre compartilhar experiências que eu tive com baixo acústico, desde lá atrás, de 15 anos atrás, quando eu comecei a tocar. Eu vou falar de todas as conquistas que eu tive durante esse meu caminho e também dos desafios que eu encontrei e como que eu fiz para superar todos eles. Bom dia a todos. Fischer. E se hoje o que te impede de tocar um instrumento é a falta de recurso financeiro, não se preocupa. Eu também passei por isso e eu vou dividir com vocês, como que eu fiz para superar isso e ser um baixista realizado, que criou inclusive seu próprio método de ensino. Se você realmente quer passar para o próximo nível de baixistas, quer tocar o baixo acústico, é muito importante que você se programe, coloque um alarme no seu celular, de manhã, para que você possa acompanhar tudo, beleza? Porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante, vai seguir uma lógica, vai ter um passo a passo bem bacana, beleza? Então vamos lá, nesse vídeo inicial eu vou falar sobre o baixo acústico. Vou mostrar quais são as peças desse instrumento, quais são as partes desse instrumento incrível para vocês. Então vamos que vamos. Vou começar aqui numa visão mais macro. O instrumento tem duas partes muito visíveis, que é essa parte muito grandona aqui que é o corpo, e essa parte que é o braço. Vão 3 macros, e essa parte aqui que é a mão. Então eu vou de cima para baixo. Na mão aqui do instrumento tem essa coisa, vou mostrar um pouquinho mais abaixado. Essa é a mão do instrumento. Isso aqui é chamado de voluta, que é uma peça, normalmente não tem esse desenho, mas muitos luthiers fazem uma voluta com um desenho um pouco mais cheio de onda. Tem uns baixistas que tem um leão aqui na voluta, enfim. Essa região é chamada de voluta. Isso aqui são as tarraxas, que é onde a gente afina as cordas. As cordas chegam por aqui, ficam aqui na frente, na voluta a gente afina com a tarraxa. Descendo tem o braço. No braço tem uma diferença de nomenclatura que a gente dá do baixo acústico para o baixo elétrico. Que no baixo elétrico a gente chama a parte onde a gente pressiona de escala. No baixo acústico a gente chama de espelho, que é essa parte aqui de madeira mais escura, essa madeira preta aqui. Essa é a escala. Muitos contrabaixistas, aliás, muitos contrabaixos antigos, essa escala era feita de ébano, que é uma madeira mais dura. Eles foram trocando até porque o ébano, se não me engano, já está extinto, ou é madeira rara, coisa desse tipo, que não se pode usar mais. Então é uma outra madeira escura, mas normalmente é uma madeira mais dura. O espelho é feito de uma madeira mais dura, porque a gente aperta, bate, a corda fica batendo, então ela tem que ter resistência. Então esse é o espelho do braço. E descendo aqui tem uma coisa muito importante, que é a pestana. A pestana é muito importante. Quando chegar nessa aula de como se posicionar com o contrabaixo, eu vou entrar melhor nesse assunto. Mas a pestana tem uma coisa muito física importante, que é como se posicionar com o instrumento. Ela ajuda muito a encontrar a posição ideal do instrumento, como segurar o contrabaixo e tudo mais. Então, se você posicionar a pestana do contrabaixo, que é isso aqui, na altura da sua sobrancelha, você encontrou a altura, para mim, a altura ideal para você tocar um instrumento. É um jeito que o contrabaixo não fica nem tão alto e nem tão baixo. Então a pestana, que é essa barrinha de madeira que tem logo aqui no começo do espelho, te ajuda nisso também. Mas continuando nosso caminho de cima para baixo, contrabaixo, desceu a pestana no espelho, o braço aqui atrás ele se encontra com o corpo nessa parte. Alguns contrabaixos têm o braço móvel. Não é o caso desse, mas quando é o braço móvel, o braço todo sai daqui, é uma vantagem muito bom para quem viaja bastante, porque esse contrabaixo dá trabalho para viajar de avião. Como você deve imaginar, ele não é simples de se carregar por aí. Mas, então tem pessoas que fazem, tem alguns luthiers que fazem o braço móvel, que é muito legal também. Então descendo aqui no corpo, continuando na corda, vou ficar mais de lado aqui, a gente chega nessa parte lindona aqui, que é o cavalete. Essa peça é super importante, parece que ela é uma peça meio básica, assim, só uma para segurar, mas ela é essencial
tem que ser feita de madeira decente, tem que ser feita por um luthier, você tem que encaixar direitinho, tem vários detalhes com ela, mas esse é o cavalete, que é exatamente também onde se encontram todos os captadores. O meu captador é um captador, essa pecinha aqui, ó, esse fiozinho, ele está debaixo do cavalete aqui, ó. Essa marca, essa marca de captador faz essa estratégia, coloca o captador embaixo do cavalete. Então tem até alguns luthiers que não são muito favoráveis a isso, dizem que faz mal para o contrabaixo, enfim. Mas no cavalete é essa peça aqui. No cavalete, no meu, alguns têm, no caso do meu, essa pecinha de metal aqui, que é um adjuster, para você subir e baixar a corda. É uma coisa que é mais útil, assim, para países onde a temperatura muda muito de um dia para o outro. O Brasil tem todas as temperaturas do ano no mesmo dia, mas não são tão drásticas as mudanças, né? Então, por exemplo, se você mora num país que segunda-feira fez 20 graus, na terça-feira fez -2, sei lá, isso é muito importante, porque ele regula a altura das cordas, estica, e a corda com frio e com calor ela muda a sua tensão, né? E por que o cavalete é super importante? Porque é exatamente isso, ele vai segurar toda a tensão, todo o peso que a corda vai fazer em cima do tampo vem pelo cavalete. E o som do contrabaixo sai tudo aqui. Descendo um pouco mais ainda do cavalete, vou colocar o contrabaixo em cima de uma parada aqui. Descendo um pouco mais aqui o cavalete, tem essa peça aqui, ó, que é muito linda, que é o estandarte. O meu também não tem muitos detalhes. E aí o meu captador, ó, sai do cavalete, tem essa pecinha aqui onde a gente encaixa o cabo. Ele está amarradinho no estandarte aqui. Tem alguns também, muitos luthiers que fazem o estandarte todo preparado, bonito, que eu acho legal pra caramba também. Mas o meu não é o caso do meu. A gente prende a corda aqui no estandarte, ela sobe. Essas são as partes principais. Agora aqui dentro do corpo, esse desenho aqui é o F, já devem ter visto, é onde normalmente se posiciona o microfone. Quando a gente vai fazer algum show ao vivo, a galera sempre tenta posicionar o microfone mais ou menos na região do F, que é onde fica melhor, mais fácil de controlar o som, principalmente para show ao vivo. Já fica essa dica aqui. Debaixo do cavalete, mais ou menos na região do F, está aqui assim mais ou menos, ó, dentro do corpo, tem uma barra de madeira chamada de alma, que é super essencial. Ela cumpre duas funções. Ela mais ou menos, mas é bem mais ou menos essa função, ajuda a segurar um pouco o peso, mas a função principal é que ela leva a vibração do tampo para o fundo. Então é uma barrinha de madeira aqui, ó, atravessando o corpo inteiro, chamada alma, que fica embaixo do cavalete. Então aqui, como eu já entrei no assunto, frente, tampo, lateral e fundo. Isso é uma das coisas também que justifica na hora de você comprar um contrabaixo mais legal. Por que o contrabaixo é mais barato? Por que o contrabaixo é um pouco mais caro? É a qualidade das madeiras, do tampo e do fundo. Da lateral também, claro. Se o contrabaixo for muito barato, é porque provavelmente, com certeza absoluta, as madeiras não são de grande qualidade. Porque é muito difícil, é um pedaço muito grande de madeira. Então tem uma questão muito difícil do cara ter uma madeira muito boa e barata desse tamanho. Então o que deixa o contrabaixo um pouco mais barato é a qualidade da madeira, do tampo e do fundo. Essas são as partes principais. Agora, a grande diferença, uma coisa muito importante que existe no contrabaixo acústico, que a gente não vê no baixo elétrico, até porque não precisa, é o espigão, que é essa parte aqui, ó. Vou botar assim. Esse pedaço de ferro aqui, ó, a gente consegue esticar e abaixar o espigão, que é o que vai fazer, te fazer subir ou abaixar o contrabaixo, dependendo da altura que você tem. Se você é uma pessoa mais baixa, você deixa o espigão fechadinho. Se você é muito alto, você estica o seu espigão. Essas são as partes do contrabaixo, claro, e tem as cordas. Meu contrabaixo é de 4 cordas. O contrabaixo é um instrumento afinado em quartas, assim como o baixo elétrico, assim como o violão. Diferente do violoncelo, que é um instrumento afinado em quintas, e do violino e da viola erudita. São instrumentos afinados em quintas. Então o contrabaixo
é da família das cordas, mas ele não vem da família do violoncelo, ele vem da família da viola da gamba, e aí a afinação do instrumento é em quartas. O que isso quer dizer? Essa nota mais grave, Mi, é a mais grave. A próxima corda, que é o Lá, tem uma quarta de distância, Mi, Fá, Sol, Lá, 4. Diferente do violoncelo, o violoncelo a corda mais grave é um Dó, a próxima vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a quinta. Então o baixo é um instrumento em quartas. Então as 4 cordas do meu contrabaixo são Mi, Lá, Ré e Sol. Se você já toca baixo elétrico, são as mesmas cordas do baixo elétrico. E assim como o baixo elétrico, também existem instrumentos com 5 cordas. Às vezes mais grave, às vezes mais agudo. Eu acho que é até mais comum mais agudo do que mais grave no contrabaixo. Muitas vezes no contrabaixo coloca-se um extensor aqui. E aí a pessoa vem a ter até um Si ou Dó aqui, na mesma corda. Coloca um pedaço de madeira aqui e vai tendo mais grave. Então é mais comum às vezes o cara ter, se ele gosta muito de uma nota grave, ter um extensor aqui e uma nota mais aguda do que 5 cordas mais graves, assim como no elétrico. Beleza? Esses são as grandes partes do contrabaixo e tudo mais. Mas acho que é o seguinte, e antes de mais nada, acho que você realmente quer se realizar tocando baixo acústico. Quanto mais você souber sobre isso, menos vão ser as dificuldades. Então, não precisa ficar preocupado com o contrabaixo. Há 15 anos atrás, como eu disse, eu toco contrabaixo acústico. Há 15 anos, mais ou menos. Eu já tocava baixo elétrico um pouco antes e eu sempre gostei muito de jazz. O que me fez querer tocar baixo acústico foi que eu estava ouvindo, por exemplo, estava começando a tocar um pouco mais de jazz e eu estava tocando alguns temas. E tem um, por exemplo, que é bem famoso, esse aqui, ó. Sempre no baixo elétrico esse som, pô, é legal pra caramba, mas a primeira vez que eu vi alguém tocando isso no baixo acústico, bicho, mudou total, fez todo sentido pra mim, era isso que eu queria fazer. Falei, pô, vou tocar baixo acústico, não tem nada melhor que isso no mundo, esse instrumento é demais. Assim que eu ouvi esse cabra tocando, eu falei, putz, bicho, é isso que eu quero tocar, e eu imagino que isso seja uma coisa que está acontecendo com você, assim. Você escuta, você está começando a tocar jazz. É a mesma coisa assim, quando você toca o contrabaixo acústico e você fala, puta, bicho, é outra história. Eu imagino, porque foi comigo. Você ficava ouvindo as pessoas, você assiste o Ron Carter tocar, assiste o Ray Brown e fala, puta, mano, que massa. Aí você vê alguém tocando ao vivo, você fala, pronto, é isso, eu quero tocar. Isso aconteceu com todo mundo, é sempre assim. E cada vez que eu ouvia e tocava mais esse tipo de música, eu tinha mais certeza que era o baixo acústico. Eu vim de uma cidade do interior, chamada Itaiandu, fica no sul de Minas Gerais, Itaianduzinho, e eu cresci, não tinha professor de contrabaixo. Tinha professores de violão, são meus amigos até hoje. Mas não tinha nenhum professor de baixo elétrico, nem de baixo elétrico, eles davam aula de baixo elétrico, mas não tinha de baixo acústico. Quando eu estava quase saindo da cidade, apareceu um contrabaixista assim, o BJ, mas eu ainda não cheguei a fazer aula de baixo acústico com ele. Mas a minha vontade de tocar baixo acústico só ia aumentando mais com o passar do tempo. Eu via muita música, muito baixista bom, Ron Carter, Ray Brown, como eu tinha falado antes, mas eu ainda não tinha tocado, mas já tinha decisão de tocar baixo acústico, mas eu não tinha ainda um instrumento. Mas as coisas vão assim. E na aula de amanhã, já adiantando, eu vou falar exatamente como é que foi a minha história, como que eu superei esse desafio de comprar um contrabaixo, de ter um contrabaixo. E se você já toca, você sabe que a questão de preço é muito relativo também quando a gente fala de instrumento musical. Tem baixo elétrico que custa 20 mil reais, 30 mil reais. Mas eu te adianto também que tem muito baixo acústico, que não é tão caro assim. Você acha que vai ser só instrumento de 50, 60 mil reais, 40 mil reais, não é bem assim. Tem baixo acústico que dá pra gente comprar.
Estou dizendo isso porque isso era uma coisa que eu tinha uma preocupação muito grande, não sabia como fazer. No vídeo de amanhã eu vou falar sobre compra de baixo acústico. E galera, por hoje é só. Eu espero realmente ter colaborado com vocês. Eu vou pedir aqui para comentar, por favor, o que você achou dessa aula. Qual que é seu desafio atual, qual que é seu maior objetivo para tocar o baixo elétrico e principalmente tocando o baixo acústico, claro. Qual que é seu maior objetivo, qual que é seu maior desafio para tocar o baixo acústico. Tá caindo aqui de novo, oh meu Deus. Tá tudo aqui. Caiu. Então comenta para mim, por favor, qual que é o seu maior desafio tocando o baixo acústico, para ter um baixo acústico, se você ainda não tem um baixo acústico. E amanhã eu posso te ajudar, amanhã eu vou entrar nesse assunto sobre venda, mas com esses comentários eu posso te ajudar cada vez mais. Vou deixar a aula mais adaptada a essas aulas, essas 20 aulas, lembrando, são 20 aulas de segunda a sexta, 9 da manhã. Eu vou adaptando as aulas para as suas realidades, beleza? Marca aqui quem você acha que pode gostar desse conteúdo, compartilha, por favor. E lembrando, para ajudar a fortalecer, né, a comunidade do baixo acústico, vou lembrar também, se você não me segue em todas as redes sociais, essa aqui, Daniel Coelho Music, no Instagram, Facebook, Daniel Coelho Music, no YouTube, o meu canal é Daniel Coelho Bass. Eu falo só sobre baixo elétrico e baixo acústico e dicas musicais, tudo relacionadas a esses dois instrumentos. Beleza? É isso aí. Então amanhã, mais uma vez, estou de volta aqui, 9 horas da manhã, e a aula vai ser dicas para você comprar o seu primeiro baixo acústico. Beleza? É isso, valeu, muito obrigado, bom dia a todos, boa semana. Abração.